Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar sobre a quem será concedido assentar no trono. Soberano Deus. A quem será concedido que se assente no trono? Ao que vencer, lhe concederei. Veja bem, conceder. Isto é, abrir mão. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. Nós temos que descobrir como foi o que Jesus venceu e como venceu. A Bíblia diz que ele venceu, mas o que e como? O que ele venceu e como venceu? Pois nós vamos cantar, não tinha onde chorar. Oremos, Senhor, graças te damos por nos dar, Senhor, nesta noite, esta rica e preciosa oportunidade de estar aqui nessa noite para adorá-lo. Senhor, não tem palavras para expressar nossa gratidão perante o Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez por nós e ainda está para fazer, e cremos que está fazendo. Senhor Deus, ajuda cada irmão, cada irmã, e que a graça do Senhor venha ao encontro das nossas necessidades, porque cada um tem suas necessidades, Pai. Cada um tem suas lutas em particular, tem suas dificuldades, suas deficiências, assim como eu as tenho as minhas, e o Senhor conhece nós todos. Abençoa cada um, Pai, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém? Aleluia. Sol. Não tinha aonde chorar. Ou onde. Aleluia. Mais forte. Não tinha onde chorar. Não tinha um braço amigo. Minha alma estava cansada, sem achar um abrigo. O vento da solidão rasgava o meu coração. O vento do desamor me fez viver um rancor. Tentei amar, fui odiado. Tentei sorrir, fui rejeitado. Pois as marcas dessa vida só me causaram feridas e traumas. Ninguém vive sem carinho. É uma rosa entre espinhos. Ninguém vive sem amor. Já chegou o Salvador, Ele vai me libertar. As feridas lá da cruz curarão suas feridas, e ao lado de Jesus haverá uma saída. Minhas lágrimas foram lança do seu lado, que fez um rio e curou meu passado. Minhas lágrimas foram lança do seu lado, e fez um rio
e curou meu passado. Amém. Ele curou o seu passado também, né? Oh, glória a Deus. Mas o seu presente, como é que está? Aleluia. Como está o seu presente? Olha só. Muito bem. A quem me considerei que se assente com meu trono, assim como venci e assentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor concederei, isto é, abrirei mão. Darei uma oportunidade de assentar no trono do rei. Darei a oportunidade de assentar no trono do Rei da Glória. Amém. Glória. Amém? Antes de nós entrarmos no assunto, hoje nós tivemos um tempo maravilhoso, das 8 da manhã até agora, às 5 da tarde, no tabernáculo, no Alterosas, segunda sessão, na rua Assembleia 86. Um momento de dedicação, de jejum, de oração e consagração. Das 8 da manhã, nós oramos até certo ponto, depois nós fomos fazer um trabalho de rua, de evangelismo, de entrega de panfletos, depois voltamos, fizemos um lanche, aí nós voltamos novamente a orar, jejuar, a orar, cantar, e oramos bastante, graças a Deus. E às 5 da tarde nós encerramos. Foi um momento que nós tiramos e dedicamos este sábado de 21 de julho de 2018 à consagração. Amém? E se Deus permitir, se for da vontade de Deus, nós faremos isso todo o último sábado de cada mês. Todo o último sábado de cada mês. Muitos irmãos fizeram jejum, foi até certo ponto, até certa hora do dia. Fizemos trabalho de evangelização, mas o intuito, o motivo, a dedicação ainda continuava. A consagração, a dedicação, tiramos esse dia para isso. E assim nós faremos, se Deus permitir, uma vez por mês. E isso todo o último sábado de cada mês. Amém? Começando às 8 da manhã até às 5 da tarde. Esse é o propósito que nós colocamos no coração. Amém? Foi muito bom, muito edificante. E eu vou dizer uma coisa, a alma e o espírito agradecem. E o corpo fica aborrecido. A carne fica quebrada. Mas graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. No dia 22 de setembro, nós teremos um evangelismo, que também será o dia todo, também na cidade de Itaúna, onde creio que vai uns 16 irmãos, no especial. Já vamos ficar lá o dia todo. Vamos fazer cerca de 10 mil, 15 mil panfletos para poder distribuirmos, né? Enquanto nós vamos distribuindo, nós vamos fazer um culto na praça, ao ar livre, tocando, cantando, e o irmão Josemar vai pregar no ar livre. Irmão Josemar, lá da Paraíba, João Pessoa. Se Deus assim permitir. Amém, irmãos? Estaremos fazendo esse evangelismo. Glória a Deus. Graças a Deus.
Então, creio que foi muito proveitoso, foi de muita, vamos dizer assim, foi de muita ajuda, porque o que nós estamos precisando agora mesmo não é de muito conhecimento, porque nós já conhecemos muito da mensagem. A não ser os mais novos que estão chegando, os mais novos que vão chegando, necessita de aprofundar mais um pouco na mensagem. Mas nós, os domésticos, já temos alguns quilômetros rodados nessa mensagem. E creio que temos o suficiente para... Porque não será o tanto de conhecimento que vai te fazer ir no rápido. Será uma vida cheia, saturada, transbordante do Espírito Santo. Como eu falei, depois que nós terminamos a consagração hoje, fizeram a pergunta para o irmão Brana. Irmão Brana, subirão no rápido somente aqueles que têm o Espírito Santo? Ele disse, não somente os que têm o Espírito Santo, mas a todos aqueles que estão transbordando do Espírito Santo. E transbordar é como se fosse, não é um copo cheio de água, é água transbordando o copo. Há uma diferença do copo cheio e o copo transbordando, derramando. E o profeta diz, nós temos que estar transbordando do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Temos que estar transbordando do Espírito Santo. E para isso, nós temos que se encher mais de Deus através de uma comunhão próxima a Ele por meio da oração, por meio do jejum, por meio da consagração. Para estar cheio do Espírito Santo, devemos ter uma comunhão com Ele mais próxima. Mais próxima a Ele. Mas como podemos chegar próximo a Ele? Por meio de jejum, por meio de oração, consagração. E o profeta irmão Brana diz, quanto mais você se rende a Deus, mais Ele aproxima de você. Porque Deus é santo. Amém, irmãos? E Ele precisa que também veja santidade em nós. Santo com santo. Amém, irmãos? Amém. Um próximo do outro. Então, e para isso precisamos dedicar mais as nossas vidas, como o irmão Brana fazia, como o irmão Brana sempre fazia. O irmão Brana tinha seus momentos tirados para a oração, para a consagração, para a oração principalmente, ia para a caverna, ia para o seu lugar secreto no Buenisville, e ali ele orava. Então, o irmão Brana disse que antes que nós possamos fazer qualquer coisa, antes que nós possamos decidir por qualquer coisa, ou que venhamos fazer, ou que tenhamos que fazer, o profeta disse que nós devemos estar preparados em jejum, em oração e tudo mais. E, no entanto, o jejum e a oração e a consagração são nutrientes, são vitaminas para a alma, para o espírito. É claro que a alma se alimenta da palavra. Ela se alimenta da palavra. Mas os pedestrais que seguram essa alimentação chama-se consagração, jejum e oração. Quem está entendendo? Amém. A alma, ela se alimenta da palavra. Ela se alimenta da palavra. E, no entanto, quando a alma tem uma ajuda do Espírito quebrantado pelo jejum, oração e consagração, a alma agradece. Amém, irmãos? Posso fazer uma pergunta? Depois que está gravando. Então, observe que todos nós
Todos nós temos essa necessidade de fazer isso. Porque, como eu falei lá para os irmãos, isso não é uma ordem. Não é um mandamento. Ah, você tem que fazer. Todos vocês têm que ir. Não, nada disso. É uma necessidade. Se você tem, você vai. Se você não tem, você fica. É uma necessidade. Ao meu ver, ao meu entendimento, é uma necessidade. Não é uma obrigação. É uma necessidade. E cada um de nós tem que ter esse entendimento. Né? Como eu deixei aberto lá, alguns irmãos só foram até a primeira parte, não foram para a segunda parte. E a segunda parte foi melhor, não foi? A segunda parte, Deus tomou ali a oração, ficou bem melhor a segunda parte à tarde. A oração de à tarde. Então, ninguém é obrigado a ficar o dia todo. A pessoa vai, se aguentar ficar, fica. Se não aguentar, ou às vezes não é aguentar, não é questão de aguentar, é questão de tempo, é questão de afazeres, de coisas que tem que fazer. E é necessário deixar aquele momento e participar só de uma parte. Por isso nós temos 2 períodos. Temos o período da manhã e o período da tarde. Quem não pode de manhã, vai à tarde. Quem não pode à tarde, vai de manhã. Amém? E aí a pessoa apresenta seu jejum, sua consagração. Mas para quem está fazendo jejum e consagração, deve ir de manhã. Porque se for depois da tarde, já almoçou, já comeu, já bebeu, aí não está em jejum. Aí já não estará fazendo jejum. Quem está entendendo, irmãos? Muito bem. Graças a Deus por isso, né? A quem se assentará? A quem o Senhor concederá para que se assente com ele no seu trono? O trono do vencedor. Geralmente, pessoas que vencem, eles são levados a certos lugares. Pessoas que vencem uma disputa, uma corrida, um jogo, uma partida, eles são levados a um nível, a um lugar alto, a um pódio. E às vezes uns recebem buquê de flores, outros recebem um troféu, outros recebem uma taça, outros recebem prêmios em dinheiro, prêmios em barras de ouro, recebem vários tipos de prêmios. Pessoas que vencem certas coisas. Se um time de futebol venceu e levou uma taça, é porque soube jogar, soube como enfrentar o seu oponente, soube como marcar quem era mais perigoso, quem não era, quem ameaçava, quem não era. E então aquele que venceu estudou o seu oponente. E assim em qualquer competição. Toda competição, cada jogador estuda seu oponente. Um lutador de boxe fica observando os braços do seu oponente, se está mais baixo, se está mais alto, se ele leva muito a cintura ou não. Ele estuda seu oponente para poder vencê-lo. E como vencê-lo? Quem está entendendo, irmãos? Será que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando nesses termos para os irmãos entenderem que eu vou entrar no espiritual. Então, depois que essa pessoa vence, estudou o oponente, estudou o seu adversário, o venceu, logo depois que ele vence, é lhe dado as honras.
É-lhe dado um prêmio. E é colocado num pódio. Às vezes, aquele prêmio, aquela luta, aquele torneio, aquela coisa que foi vencida, ficará na história, na lembrança dos homens. Alcançará as primeiras páginas nos jornais, os primeiros noticiários na televisão, estará nas principais revistas eletrônicas, isto é, na internet. Mas isso acaba um dia. Amém, irmãos? Amém. A internet muda, o papel fica velho, as pessoas que têm memória morrem. Isso acaba, essa glória termina. A glória dos homens termina. Mas a glória em que os filhos de Deus há de possuir nunca terminará. Amém. Amém, irmãos? Amém. Não há de se comparar com a glória, disse Paulo. Então, o Senhor Jesus, ele está falando sobre a era de Laodiceia, a qual é a nossa, a última era. Dizem, um provérbio popular, que sempre o melhor fica por último. Quem está entendendo, irmãos? Alguém fez essa pergunta para Jesus no Caná da Galileia. Deixaste por último o melhor vinho? Para ser servido? E, no entanto, esta sétima era, a era de Laodiceia, é a era pela qual Deus tem dado o melhor para a sua igreja. Não tem outra era em que Deus oferece uma coisa tão grandiosa como essa. Você pega a primeira era, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Mas na sétima era, na última era, Apocalipse 3:21, ele diz, aquele que vencer. Amém, irmãos? Amém. Aquele que vencer, vou conceder. Já pensou um britânico na Inglaterra ser rei por um dia na Inglaterra? Assentado no trono da rainha? Lá no castelo de... esqueci o nome. Já pensou? E isso aqui é uma coisa natural, terrena. Isso aqui é uma coisa natural, terrena. Já pensou? Mas aqui não é um trono qualquer. Não é um trono qualquer. Aqui é o trono de Deus. É o trono do Rei da Glória. É o trono daquele que venceu. Agora, o que Jesus venceu? Para mim saber o que Jesus venceu, depois eu tenho que saber como ele venceu. Porque se eu estou numa batalha, se estou numa disputa, eu tenho que saber quem eu estou lutando. E eu tenho que saber quais as armas de como lutar. Porque senão eu sou pego de surpresa. Observe que quando João, na ilha de Patmos, vê naquela visão a figura de Jesus Cristo na forma de leão, João foi levado
a voltar a ter uma calmaria. João estava desesperado. João não conseguia parar de chorar. João não conseguia parar de chorar. E a Bíblia diz, e eu chorava muito. Ele não conseguia parar de chorar. Quando ele viu diante dele o livro selado com 7 selos. Por dentro e por fora. E ele descobriu que o seu nome estava lá dentro. Só que estava selado com 7 selos. E o problema de João, ele não é porque ele chorou porque viu o livro, não. João chorou porque ele ouviu alguma coisa. Não é porque ele viu, é porque ele ouviu. Ele viu o livro selado com 7 selos, mas o que ele ouviu, isso fez ele chorar. E chorou muito. E uma voz diz, quem é digno? Foi o que ele ouviu. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Aí pronto. Aí João desesperou. João desesperou. Porque ele viu que não havia ninguém. Amém, irmãos? Amém. Ninguém digno. E João pensava que poderia ser um da terra. Ele pensou no pai Abraão, não dá certo. Ele pensou em Isaac, Davi, os patriarcas, nenhum. Ele foi chorar por causa disso. Sabia que todos os homens tinham caído pelo laço do diabo. Ele sabia que todos eles foram cair de uma certa forma na armadilha do diabo. Davi se prostituiu, Moisés ficou nervoso, Abraão se apostatou uma vez, Sansão caiu da graça. Então João chorou demais, porque viu que não tinha ninguém digno. Quem está entendendo, irmão? Amém. E tinha que ser uma pessoa. E João olhou, que pessoa seria essa? De repente, a voz voltou para João outra vez. João, não chores mais. Não é preciso chorar mais. Amém, irmão? Amém. E João dizia, eu chorava muito, porque não havia ninguém digno. Mas quando ele ouviu a voz novamente, João, não chores mais. Por que eu não vou chorar mais? Não chores, João. Não é preciso mais chorar. Porque o leão, amém, irmão? O leão da tribo de Judá venceu. E é digno de abrir os seus selos, de abrir esse livro e de desatá-lo. E João, ainda chorando, limpando suas lágrimas, ele olhou para trás para ver o leão, e quando ele olhou, ele viu um cordeiro ensanguentado. Um cordeiro imolado, como se tivesse morto antes da fundação do mundo. Quem era esse cordeiro, irmãos? Quem era esse cordeiro? Senhor Jesus Cristo. Quem era o leão? Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? De forma que João viu o leão da tribo de Judá, o que rugiu, esse acabou com Satanás. Amém, irmão? Aí João queria ver o leão que tinha acabado com o diabo. Ele, quando foi ver, viu um cordeiro. Amém, irmão? Ele viu o cordeiro, todo imolado, sanguentado. Então João entendeu, esse é meu Deus, esse é meu Jesus. Agora, como que esse leão da
tribo de Judá, porque leão, você sabe, o leão representado na Bíblia, como na natureza, o leão é o animal mais forte, mais temido. Certo, irmãos? Entre os animais selvagens. O leão é o animal mais temido. Ele é chamado de rei da floresta. Ele é chamado de rei. E o leão rugiu. Bramiu o leão. Quem não temerá? Amém, irmão? Amós 3. Rugiu o leão. Bramiu e rugiu. Quem não temerá? Um rugido do leão. Eu nunca fui no zoológico, não. Mas se eu ver um leão de trás da jaula, já rugindo, já fico com medo. Mesmo que ele não avance de mim. Que está enjaulado, mas já tem medo do seu rugido. Já balança as pernas. Então, bramiu o leão, quem não temerá? Então, quando o leão da tribo de Judá rugiu, como foi que o leão da tribo de Judá rugiu para poder vencer? Porque você tem que olhar duas coisas ali, irmãos. Você tem que olhar duas coisas. Você tem que ver dois quadros ali na visão de João. Primeiro, ele diz que o leão venceu. Depois aparece o cordeiro. Mas não fala que o cordeiro venceu. Fala que o leão venceu. O leão é aquele que brame. É aquele que ruge. E Jesus, como leão, como foi que ele venceu? Bramindo. Bramido. Esse bramido sai da boca. É a palavra. Amém, irmão? Ele venceu pela palavra. Ele venceu pela palavra. Todos tinham caído pela palavra. Todos não puderam suportar as ofertas, as tentações de Satanás. De alguma forma, todos foram enganados por ele em alguma situação. Mas quando Jesus chegou, a palavra feito carne, amém, irmão? Deus mesmo, ele mesmo sendo a palavra, ele venceu a Satanás pela palavra, amém, irmão? O leão venceu, o leão rugiu. Estava Satanás rugindo de um lado, mas não como leão. Não como sendo leão. Bem que ele gostaria de ser o leão. Porque a Bíblia diz que ele está ao derredor, como leão. Não sendo um leão. Bem que ele gostaria de ser o leão. Bem que ele gostaria de sentar no trono. Mas Deus só vai conceder para aqueles que vencerem. Amém, irmão? E ele é um derrotado. Satanás já é derrotado. E então Jesus foi levado ao teste, como Abraão foi, como Moisés foi, como Davi foi, o teste da palavra. Para suportar o teste da palavra. E havendo Jesus saído da água, foi levado, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. E ali Jesus venceu pelo que está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Amém, irmão? Você enganou Abraão, você enganou Moisés, você enganou Davi, mas a mim você não engana. Está escrito. Está escrito. Amém, irmão? Lá estava Jesus representando Abraão, representando Moisés, representando Davi, representando Sansão, representando cada um de nós naquela hora. Ele venceu por mim, venceu por nós. Amém?
E então, o que aconteceu? Jesus venceu o quê? Jesus venceu Satanás através de quê? Com quem Jesus estava lutando? Ele primeiro estudou o oponente. Ele viu que aquele diabo não era brincadeira. Ele viu que aquele diabo tinha conseguido tirar uma terça parte dos anjos do céu. Ele viu que esse oponente estava à altura. Ele viu que esse oponente fez com que seu filho, Adão, saísse do Éden. Ele fez com que Abraão se apostatasse. Ele fez com que Moisés ficasse irado. Ele fez com que Davi se adulterasse. Ele fez com que Sansão se apostatasse. Então, o Senhor Jesus sabia quem era seu oponente. Amém, irmão? Jesus sabia quais foram as armas que ele lançou para todos eles. Jesus sabia quais eram as armas que Satanás tinha. Então, sabendo quem era seu inimigo, também deveria saber como lutar com ele. E Jesus se apoderou da coisa mais poderosa que existe no mundo, a palavra dele mesmo. A palavra que sustenta o universo. A palavra que criou os céus e a terra, as invisíveis e as visíveis, que estão sustentadas pelo poder da sua palavra. Ele venceu Satanás através da palavra. Satanás deu e mandou 3 investidas em Jesus. Lançou em Jesus 3 investidas. E Jesus venceu cada uma pelo assim está escrito. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Amém, irmão? Jesus o derrotou através da palavra. E quando Jesus derrotou Satanás pela palavra, ali estava o leão que tinha vencido. Agora tinha que ir para o cavalo cordeiro. Amém, irmãos? Amém. Quem está entendendo, irmãos? Ele não tinha que ir para o cordeiro. Ele não tinha que ir para o cavalo como leão, não, irmãos. Ele não foi para o Calvário como leão. Ele foi para o Calvário como cordeiro. Leão ninguém segura, mas o cordeiro pode segurar. Leão é difícil pegar, mas o cordeiro é fácil pegar. É fácil tirar a sua lã. Lá no deserto, o leão venceu. Amém, irmão? Através do bramido da palavra. Assim está escrito. Assim está escrito. Então, aquele a quem o diabo tinha que enfrentar foi derrotado. Agora Jesus segue para o Calvário como cordeiro. Amém, irmão? Vocês estão entendendo, irmão? Estão captando? Ele venceu. Venceu. E olha que Satanás é tão aborrecido que depois de ter perdido com ele lá, como leão, ele sabia que como cordeiro tinha uma fraqueza. E foi no ouvido dele lá no Getsemane, ó, e quase que ele cedia. Quem está entendendo, irmãos? Satanás até pensar assim, ele me venceu no deserto, como leão. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele como cordeiro. E ele disse, passa de mim esse cálice. É duro demais. É terrível, minha alma angustia. E o diabo, diz o Romano, que o diabo via no ouvido dele, você vai fazer isso? Você vai morrer por essa gentinha? Você vai morrer por desse povinho? O diabo no ouvido dele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele já tinha sido derrotado. Bramiu o leão. Então, diz o irmão Branham, na mensagem a Laodiceia, como foi que Jesus venceu? A quem ele estava vencendo? Ele tinha que saber quem. Era Satanás. E como vencê-lo?
através do assim está escrito. Amém, irmão? Amém. Foi assim que ele venceu. E ele disse que para os vencedores dessa última era, ele disse que nesta era haveria uma tentação. Jesus foi levado para setembro. Tá. Haveria uma tentação nessa última era. Tentação, sedução. Não é de esporte, não é de bola, não é de mulher, não. Tentação doutrinária. Tentação de doutrinas. Porque Mateus 24 diz que se fosse possível, a tentação era tão grande. Quer entender, irmão? A tentação seria tão grande, que se for possível, enganaria o próprio eleito. Mas o eleito venceria pelo que está escrito. Amém, irmão? No parágrafo está assim, no parágrafo está assim, no parágrafo está assim. Amém, irmão? Amém? Amém. Graças a Deus. Então, você como lutador, você tem que saber o espírito que está trabalhando nas pessoas. E não é trabalhando no futebol, na novela, na televisão, é trabalhando nos ministérios. Graças a Deus. Amém. É trabalhando em ministérios. Como que esse espírito está trabalhando nos ministérios? Vindo com a palavra. Porque Satanás foi com a palavra para cima de Jesus. Ele citou o salmo para Jesus. Dizendo, por que não atiras lá para baixo? Por que não dá um mergulho lá para baixo? E quando você estiver caindo, quase caindo, os da ordem aos anjos e ele te pega na hora. Ele citou a escritura. Aos teus anjos dará ordem para que pedra alguma tropece. Olha o diabo citando a escritura para Jesus. Quero que vocês peguem suas Bíblias no livro de Filadélfia. Desculpa, a era de Filadélfia, Apocalipse. Apocalipse para a era de Filadélfia. O profeta irmão Branham disse que a era de Filadélfia, ela faz uma junção com a era de Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 10. Branham chega a dizer que a era de Filadélfia faz uma junção com a era de Laodiceia. Quem tem as eras em casa sabe do que eu estou falando, se lê, saberá do que eu estou falando. Apocalipse 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência? Isso foi no tempo de o anjo à igreja de Filadélfia, que foi João Wesley. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Essa tentação não tinha vindo ainda no tempo de Wesley, que começa através do concílio 1, concílio 2, concílio 3, até atingir o concílio ecumênico das igrejas, que é a tentação que virá. Quem está entendendo, irmãos? Então, observe que essa tentação que viria sobre toda a terra, ela antes tem um prelúdio. Ela é acompanhada de um prelúdio, de um pré-anúncio. Como você pega, por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, antes que o Eníquio se revele, o homem do pecado, antes disso, um pouquinho, antes do arrebatamento, existe uma apostasia. E antes da apostasia, um pouquinho, versículo 1. Rogamos, irmãos, pela vida do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que cada um não se movais. Amém, irmãos? Não vos movais facilmente do seu entendimento. Haveria um espírito na terra que viria para mover o entendimento das pessoas. Entendeu, irmão? Foi o que Paulo disse para Timóteo em sua carta. Procuro apresentar como uma noiva ao Senhor Jesus Cristo, virgem, pura. Mas eu temo que, como a serpente enganou
a Eva com sua astúcia, assim também vós estejam enganados e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então esse espírito que estaria na terra seria o espírito de como que o irmão Branco diz? Ah, sim, ele disse o seguinte: antes da segunda vinda haveria uma agitação na terra. Haveria uma agitação, uma procura por doutrina, uma procura por luz, por novas revelações, por novos entendimentos, uma luz aqui, uma luz ali, uma luz acolá, e assim por diante. É todo mundo movido, todo mundo, como diz Paulo, não vos movais facilmente o vosso entendimento, quer por epístola, quer por palavras. Amém, amém, irmão? Quer por espírito. Segundo Tessalonicenses 2:1. Então essa é a tentação que viria para a última era, para que os filhos de Deus pudessem então saber quem está lutando e como lutar. Nós já sabemos que há um espírito no mundo, um espírito de interpretação, um espírito de interpretação tão fabuloso, tão maravilhoso, que se possível for, você entra dentro. Você acaba mergulhando de cabeça, porque é parecido demais, porque é convincente. Entendeu, irmão? Mas aí Deus também já nos deu a arma certa para lutar, nos deu a mensagem. Amém, irmão? E a palavra. Por isso que haveria uma guerra, como eu já preguei antes, guerra de parágrafos. Então você acha que Satanás foi lutar com Jesus, ou Jesus foi lutar com o diabo com o quê? 2 espadas? Um com um pau para lá, outro com um pau para cá, outro com uma pedra para lá, outro com uma pedra para cá? Não. Foi jogando na areia na cara do outro? Não. Foi expressão, palavra. Amém, irmãos? Foi um lançando a palavra e o outro lançando a palavra. Um do seu jeito e o outro da revelação. Um pela interpretação e o outro pela revelação. Amém, irmão? Jesus venceu o diabo pela revelação e o diabo lançando a interpretação. Esta é a tentação que viria da última era. E ao trono do vencedor farei com que concede, que assente comigo como eu venci. Primeiro vocês entendam como eu venci. Amém, irmão? E assim assentei com meu Pai no seu trono. E aquele que vencer como eu venci, farei, concederei. Amém, irmão? Darei uma oportunidade para sentar comigo no meu trono. Amém, irmão? Aleluia. Não. Nós temos que ter a cabeça no lugar. Temos que ter pés firmes e não ser canas agitadas por qualquer vento de doutrina. Amém, irmãos? Nós não temos que ficar fantasiados. Oh, igreja grande. Oh, pastor famoso. Oh, a igrejona colocou na esquina da mensagem. Uma igrejona da mensagem colocou ali e tal. Não. Porque isso está convencendo muitas pessoas. Já não é mais denominação, mas não. Quem está entendendo, irmãos? Então, Jesus disse que concederia aos vencedores na era de Laodiceia. Por que ele fez isso, irmão? Existe um porém, existe uma... se vocês observar, existe um fundo nisso, existe o porquê Jesus soltou essa expressão na última era, dizendo que concederia assentar-se com ele no seu trono, como ele venceu e sentou com seu pai no seu trono. Existe um porquê. Por que ele colocou essa expressão e jogou essa promessa para esse dia? Porque ele sabia que haveria uma aproximação tão grande na última era da verdade com a mentira. Quem entendeu, irmãos? Da interpretação, que ele diz que só vencedores como ele para sentar. Amém, irmão?
Amém? Amém. Por isso que Deus guardou o melhor para a última era. Graças a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Oh, glória. Guardou o melhor para a última era. Agora eu pergunto, quando a pessoa vence, ele é colocado num pódio, não é? Aonde é que fica o trono? No lugar mais alto do palácio. Olha onde você vai sentar, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Claro que esse assentar aqui é uma força de expressão. É uma força de expressão. Assim como Jesus disse que eu assentei com meu Pai no seu trono. Como é que pode duas pessoas sentar no trono só? É uma força de expressão, porque Jesus é o corpo, o Pai é espírito. Amém, irmão? Glória a Deus. Então você não vai sentar lá literalmente no trono de Deus, porque Deus não divide sua glória. Mas Ele vai te pôr a sua destra. Amém, irmão? Amém, irmão? Glória a Deus. Porque, pelo que eu conheço, só haverá 24 tronos. E um assentado no meio dele. Amém. À esquerda vai estar os 12 patriarcas do Antigo Testamento. E à direita vai estar os 12 apóstolos. E Jesus no meio. Então, que eu saiba de que vai sentar no trono é só esse. Fisicamente, literalmente falando. Porque se fosse literalmente falando, para quem vencer na hora do céu, olha o tanto de gente na hora do céu. Seria quantos tronos? Vocês estão entendendo? Seria quantos tronos, então? Tem uma força de expressão. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Você tem que ser revelação, tem que ser revelação. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Então, Deus tem nos dado graça através dessa mensagem. Amém. Amém? Amém. E o diabo está furioso. Hã? Eu vi. O diabo está furioso. Na mensagem humilde, o Romano diz isso. Todas as armas do diabo estão apontadas para o tabernáculo. Todas as armas do diabo. Já não está mais lá fora, não. Né? Não, está apontado para dentro da mensagem. Então, não fique preocupado, não. Não fique preocupado, não. Preocupe-se de outra maneira. Preocupe-se de outra maneira. Você não deve ficar preocupado com a era, mas se preocupe com você mesmo. Amém? Amém? Se preocupe com o seu espírito. Quem conhece o espírito do homem, senão o espírito é nele mesmo? Preocupe com ele. Porque é ele que Satanás vem para poder arrebatar. Através do espírito. Porque no espírito tem 5 entradas. Tem imaginação, pensamento. E se o diabo entrar com a interpretação, com a doutrina, aí senta no coração. Quem está entendendo, irmãos? Aqui, ó. Cheguei aqui, foi ontem, estou vendo debaixo do portão. Eu vi colocando, eu estava ali no banheiro. Eu vi colocando. Dualidade, doutrina dualidade. Não vos movais facilmente. Amém, irmão? O vosso espírito. Então, antes que o iníquo, o filho da perdição, o homem do pecado, a besta, antes que ele se encarne literalmente na terra, antes disso há uma apostasia. Antes da apostasia existe uma mexida, existe uma bagunça, existe uma corrida, existe uma agitação antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o profeta diz, antes da sua segunda haverá uma agitação entre o povo. Uma agitação. Correndo para um canto e para o outro. Deus Pai. Corre para um canto e corre para o outro. Fica bem ali, já não creio mais daquele jeito. Vou para lá, porque agora eu estou crendo daquele jeito. Vou para o outro lado, o outro tem mais luz, o outro tem mais luz, o outro tem mais revelação. Quem está entendendo, irmãos? Mas nós ficamos com a palavra. Amém, irmão? Da maneira que ela diz. Na simplicidade que ela foi entregue para nós. Pelo poder de Jesus Cristo revelado. Amém? Vamos ficar de pé.
Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.